O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos na 16ª semana do Tempo Comum, dando sequência àquilo que estávamos ouvindo, especialmente na semana passada, o livro do Êxodo, especialmente na primeira leitura, e continuidade também ao Evangelho segundo São Mateus. No livro do Êxodo, nós ouvíamos já, primeiramente, a perseguição, todo aquele momento, aquelas situações. E se pegarmos algumas semanas atrás, escutamos também o livro do Gênesis. Desde aquele tempo, aquele momento que o filho de Israel foi vendido como escravo, José foi vendido como escravo para o Egito, e lá então se torna governador do Egito e traz inclusive a família para o Egito, Depois dessa situação, um tempo depois, os israelitas cresceram num número muito grande no Egito e começou então a incomodar os egípcios, até a ponto de começarem a escravizar o povo. Assim, porque tinham medo de alguma forma que eles se rebelassem ou algo do tipo, e então decidiram escravizá-los. O povo clamou a Deus, e o Senhor, que ouviu o clamor do povo, então desceu em favor dele. E nesse momento faz levantar Moisés. Moisés, que foi retirado da água e agora então é chamado para retirar o povo também desta situação maligna de destruição, de escravidão, e portanto para libertar o povo de Deus. E é exatamente este momento que estamos vendo, quando de fato o faraó decide: olha, vão embora, porque além de todas as desgraças que aconteceu com o Egito, por não permitir que o povo fosse embora, por fim o primogênito, inclusive do faraó, vem a falecer, exatamente porque o anjo da morte passa e mata todos os primogênitos, desde animais até também as pessoas, exceto aqueles que eram israelitas e, portanto, ouvindo a palavra de Deus, que dizia e pedia que comessem do cordeiro, estivessem em prontidão e usassem do sangue do cordeiro para ungir os umbrais das portas, para que o anjo passasse adiante naquelas casas e não matasse, portanto, os primogênitos dos filhos de Israel. Pois bem, desta realidade ouvimos então o faraó decidindo: olha, vão embora, seguem o caminho de vocês, segue o rumo, já desisti. Quando foi anunciado ao faraó, o rei dos egípcios, que o povo tinha ido embora, então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços?
A gente até deixou ele embora porque eu estava ali no luto, naquele primeiro momento, mas eu prefiro que eles estejam aqui. Prefiro que eles estejam debaixo da minha espada, debaixo do meu chicote, apanhando e assim, portanto, nos servindo. Nós precisamos deles aqui. Vamos atrás, né? Vamos nos colocar atrás, vamos trazê-los de volta e vamos oprimi-los mais uma vez e continuar fazendo isso, para que eles aprendam também todas estas situações. E o faraó então mandou atrelar o seu cavalo, levou consigo o seu povo, tomou, aqui diz, né, a palavra de Deus, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu ainda mais o coração do faraó, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Alguém pode dizer assim: nossa, mas Deus não quer que o povo fuja em segurança, com tranquilidade? Por qual motivo que endurece o coração do faraó para que ele vá ainda atrás com mais vontade de sangue do povo de Israel? Não faz muito sentido a princípio. Por quê? O Senhor sempre faz as coisas de modo claro, evidente, que é obra sua. Lembram-se, por exemplo, da mulher hemorroíça, quando ela pede, né? Ela pensa consigo: se eu tocar ao menos a orla do seu manto, ficarei curada. E ela vai, realmente fica curada quando toca a orla do manto, mas Jesus tinha que dar certeza para ela, que foi realmente aquele momento, aquela situação. E Jesus diz, né? Alguma força saiu de mim. Quem me tocou? Quem me tocou? E ela, toda amedrontada, cheia de medo: foi eu, Senhor. E Jesus então confirma para ela que realmente foi Ele quem curou, né? Dá certeza plena e absoluta que foi Ele quem curou. Por quê? Porque veja, se não tivesse acontecido esse diálogo com Jesus, imagina que daqui a um ano aquela mulher estivesse contando, por exemplo, para algumas pessoas: nossa, aquele dia assim, assim, assado, quando pensei isso, eu fui, toquei na orla do manto e eu fui curada. Alguma pessoa poderia dizer assim: nada, isso aí não foi o momento que você tocou na orla, nada. O Senhor que enviou um anjo e antes que você tocasse, você foi curada. Ah não, não foi assim. Lembra aquele médico que você foi 2 semanas antes? Então, o remédio dele é que fez efeito. E aí vai criando coisas que a gente vai duvidando da ação de Deus. Deus tem que dar certeza, né? Para que a gente não fique com dúvida: será que foi mesmo? Será que realmente foi Deus? Eu acho que talvez não tenha sido. Acho que na verdade foi eu que fiz. E a gente vai nos afastando da graça. Aqui, da mesma forma, o Senhor que fez prodígios no Egito, em favor do povo de Israel, e fez perecer os egípcios, agora tinha que dar certeza para os egípcios, né? Para não falar assim: ah, na verdade foi Moisés, ah, na verdade foi porque o faraó acabou perdendo o filho e ele ficou com o coração amolecido, ah, porque talvez, entende? Não, é certeza. Não foi que o faraó amoleceu o coração coisa nenhuma. Não foi porque o Moisés é que foi corajoso e que foi para cima com espada. Não foi nada disso. Foi o Senhor que operou maravilhas para que nós pudéssemos alcançar a libertação. E assim o faz, né? O povo estava à beira do mar, de um lado o mar, do outro lado vindo um mar de gente para matá-los, para exterminá-los. E aí vem a primeira situação, né? A primeira prova desse povo antes de entrar no deserto. Talvez, se eles aqui se mostrassem confiantes no Senhor, talvez não precisasse de deserto, né, minha gente? Talvez não precisasse 40 anos dentro do deserto. Se a gente olhar depois no mapa, de onde que eles saíram e para onde eles foram, não ia gastar tudo isso. Alguns meses, talvez, porque era muita gente, né? Então caminhava pouquinho, né? Passo por passo, etc. Não gastava tudo isso, né? Não era necessário todo este tempo. Mas por que gastou todo este tempo? Porque Deus precisava educar o seu povo. Porque depois de tudo o que tinha acontecido no Egito, depois inclusive desta situação, o que acontece? Os egípcios ficam revoltados
e aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios. Veja, gente, eles não pediam o tempo todo para Deus enviar uma forma para libertar daquela escravidão? E agora, não só lá, mas aqui está repetindo: deixa-nos em paz. Que paz que eles tinham? Servindo os egípcios na escravidão? Às vezes, até hoje, às vezes debaixo, acabrunhados pela escravidão do pecado, a gente fala para Jesus: deixa-nos em paz onde estamos, né? Que paz que há nisso? Porque era muito, olha que coisa terrível, porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. E quem foi que disse que vocês iam morrer, criatura? A falta de confiança. E aí Moisés então diz ao povo: não temais. A palavra de Deus sempre vem confirmando exatamente estas palavras. Jesus várias vezes diz: não tenham medo, não temais, eu estou convosco, eu estarei convosco até o fim. Ele sempre restitui, portanto, não temais. Assim também a mulher hemorroísta que eu acabei de dar o exemplo, cheia de medo, ela ainda disse: sou eu, Senhor, foi eu que toquei a orla do seu manto. Não tenha medo, a tua fé te curou, vai em paz. Agora sim você vai ter paz, agora sim você foi alcançada pela paz. Moisés então, reiterando este não temais, diz ao povo: permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. E assim então o Senhor meio que faz até uma chacota, né? Fala: olha, por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha, ou seja, coloquem-se a caminho mais uma vez. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios. Olha, ele ainda vai colocar mais ira para os egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. O Senhor não deixa desamparado aqueles que o clamam. O Senhor vê, ouve e desce em nosso socorro. Isso foi o que ele diz. Estes verbos, inclusive, foram usados pelo próprio Senhor, dizendo a Moisés. E é também a razão pela qual Jesus vem ao nosso encontro. Jesus, encarnando-se no seio da Virgem Maria, veio para quê? Porque viu, ouviu o sofrimento do povo e desceu em nosso favor. Veio ao nosso encontro. Por isso que ele é Emanuel, Deus conosco. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos quer ajudar exatamente a refletir também esta realidade. Veja, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. E aí veja, gente, nós já estamos no capítulo 12 de São Mateus. Se a gente pegar lá, né, dar uma olhadinha nos capítulos anteriores, o tanto de milagre que Jesus já fez, de prodígios que Jesus já fez, não está escrito, né? E olha que tem muita coisa também que aconteceu que não foi escrito, né? Não foi colocado no papel. E ainda assim eles aqui estão pedindo um sinal para que a gente possa crer. Eles não querem crer nada, não querem mudar de vida coisa nenhuma, não é? Querem somente o milagre pelo milagre, para acusar Jesus, para pegar de alguma forma Jesus da prova. E Jesus então responde: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas sem nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas.
Quando diz aqui geração má e adúltera, adultério no Antigo Testamento quer sempre lembrar a questão da idolatria, né? Adorar outras coisas são colocadas no lugar de Deus, né? O adultério sempre é isso, por isso que fala que Deus, nosso Deus é um Deus ciumento, né? O adultério é quando nós abandonamos Deus, nós nos esquecemos de Deus, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, ou adoramos outros deuses que não existem, obviamente, mas que de alguma forma se colocam. Lembram quando o povo construiu um bezerro de ouro, por exemplo, no deserto? Deus trata como um adultério, né? Por isso que é uma idolatria aquela situação. Uma geração má e adúltera, idólatra, busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Quais os sinais do profeta Jonas que Jesus está dizendo aqui? O primeiro deles, de modo extraordinário, se dará na cruz, né? Assim o Filho do Homem também será colocado no seio da terra, assim como o profeta Jonas ficou no seio da baleia por 3 dias, agora também terão esta realidade. Mas qual outro sinal que Jesus está deixando implícito aqui? Jonas foi para uma cidade pagã, idólatra, adúltera ao extremo, entende? Vivia tudo que possível for distante de Deus, tanto que Deus tinha decidido que ia destruir a cidade, de tantas coisas maléficas que aconteciam ali. E Jonas só passou falando o quê? Convertei-vos e daqui a alguns dias vocês serão destruídos. Só isso, gente. E o que o povo fez? Aterrorizados, quiseram mudar de vida, fizeram penitência, sentaram-se em sacos, fizeram jejum, não é? Eles e os animais inclusive, e então o Senhor se compadeceu e voltou atrás e não destruiu aquela cidade. E aí o Senhor está dizendo, olha, até os ninivitas foram salvos, e vocês, uma geração má, adúltera, idólatra, não consegue se converter. Está aqui aquele que é maior do que Jonas, porque Jesus é o profeta, Jonas era um dos profetas, né? Um dos profetas, Jesus é o profeta por excelência. É a mesma coisa, assim como os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração má e perversa e a condenará, porque eles, os ninivitas, se converteram diante da pregação de Jonas, que é menor do que eu. Eu sou infinitamente maior do que Jonas e vocês não se convertem. Estão apegados em si mesmos, estão sendo idólatras, adúlteros. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul, a rainha de Sabá, né, veio toda pomposa, veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Gente, Salomão tinha a sabedoria que vinha da parte de Deus, isso é claro, mas Jesus é a sabedoria encarnada, é a sabedoria. Está quem é maior do que Salomão, muito maior do que Salomão, e a rainha veio de lá para ouvir e também se converteu, também se deixou alcançado, não precisou de sinal nenhum. Qual o sinal que Salomão fez? Qual milagre? Não teve isso. A sabedoria, o entendimento vem da parte de Deus. Eu quero adorar o seu Deus. Para ouvir, portanto, esta sabedoria que vem de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Também ela, a rainha do sul, a rainha de Sabá, vai levantar-se no último dia, no dia do julgamento, e irá condenar esta geração má, esta geração perversa. E aí nos perguntamos, irmãos e irmãs, será que às vezes nós não estamos agindo exatamente como os fariseus? Ficamos insistindo em sinais, insistindo em prodígios. Nós já tivemos provas de que Deus é Deus em nossa vida, mas ainda ficamos falando, mas será que é mesmo? Será que eu não estou enganado? Será que realmente é isso? Né? De tempos em tempos a gente tem que fazer com que Deus prove que Ele é Deus, e não eu provar que sou fiel a Ele, né? Eu fico sempre me eximindo, sempre fugindo das minhas responsabilidades diante dEle. E veja, Ele não precisa provar nada para nós, né?
Deus é Deus o tempo todo instante, em todas as circunstâncias. E por isso nós precisamos permitir e deixar que Deus seja Deus. Recomendo talvez como música e oração para este dia, a música Barco à Vela, da Eliane Ribeiro, talvez possa ajudar a refletir e meditar exatamente esta realidade, né? Que peçamos então, nesta manhã e para este dia, que consigamos ter corações abertos, que saibamos não ter medo diante das provações deste mundo, porque temos a certeza de que o Senhor permanece conosco, porque nós clamamos e Ele, vendo, ouvindo as nossas dificuldades, vem ao nosso socorro, permanece e caminha conosco, vai à nossa frente, nos conduz com mão forte e braço estendido, e assim, se for preciso, se for necessário, abrirá mares para que consigamos atravessar, estará conosco no deserto e certamente nos prepara uma terra que corre leite e mel. Com esta confiança, peçamos ainda a intercessão de Nossa Senhora, que nos prepare um coração puro, manso, disposto a, ouvindo o convite do Senhor Jesus à conversão, tenhamos a coragem de verdadeiramente nos convertermos a Ele e permanecermos convertidos, para que não façamos parte do grupo que seja condenado pelos ninivitas ou pela Rainha do Sul. Sentados, apresentemos no altar de Deus o pão e o vinho, nossas preces, tudo aquilo que temos e somos.